Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser informal, tá? Eu vou tratar de dois temas aqui nesse vídeo. Vocês perdoem se eu estiver um pouco suado, tá? Que aqui tá muito calor aqui em São Paulo, tá difícil até para gravar vídeo. Você não pode ir na padaria que você chega suando, aí você joga água no rosto, tudo, você continua suando, tá? Um calor infernal aqui. Eu saí agora há pouco, já estava mais de 30 graus. Então, a gente está passando aqui por uma onda de calor aqui em São Paulo. Bom, pessoal, é o seguinte, ontem eu participei da live do Antônio Miranda, que era aniversário dele, eu fui lá dar os parabéns, acabei participando. Já cheguei brincando, né, que é o meu jeito, vocês sabem que eu gosto de humor. E estava lá o professor Sabino, eles estavam debatendo sobre o Apocalipse. Então, como eu entrei na live, o Antônio Miranda acabou querendo fazer um pequeno debate, né, sobre o tema do Apocalipse. Porque o professor Sabino defende que ali é Roma e eu defendo que é Jerusalém. Mas foi muito agradável o debate, pessoal, porque é isso que eu queria que vocês vissem na live. Inclusive, dê um like lá que vai ajudar a aumentar o alcance e atividade lá do canal do Antônio Miranda, tá? Mas eu queria que vocês vissem isso, viu? Que pessoas que têm visões diferentes da Bíblia, elas podem debater numa boa, sem se tornar inimigas, sem usar de ad hominem, sem agressividade, tudo numa boa. A gente não é obrigado a concordar em tudo em teologia, até porque teologia é uma ciência mais abstrata, né, humana. Não é que nem, por exemplo, a matemática, que é uma ciência exata, onde 2 e 2 sempre vai dar 4. Mas é legal vocês verem que a gente pode debater numa boa, analisando os argumentos que foram propostos. Olha, professor, eu acho que aqui é... Eu até falei ontem na live, eu acho que aqui é Jerusalém, porque o autor está falando da queda de uma grande cidade. E nós temos a queda de Jerusalém, 2 vezes, inclusive. Agora, nós não temos o registro da queda de Roma. E ele expôs os argumentos dele. Então, vocês veem, isso que é saudável, entendeu? Em teologia. Inclusive, quem sabe um dia a gente possa fazer até um debate sobre isso, onde 2 pessoas podem ter visão diferente, sem ad hominem, sem ofensa, sem agressividade e sem levar para o pessoal. Achei muito legal. Eu vou tentar colocar o link aqui no final da tela desse vídeo, tá? Quem quiser pode ir lá assistir. E depois, eu acho que eu vou baixar uma hora essa live, vou cortar só o meu trecho e colocar aqui para vocês verem. Se bem que é desnecessário, né? É mais fácil vocês irem lá e verem no canal lá do Antônio Miranda, tá? Aliás, um abraço para ele, pro Sabino, pro Scania que estava lá também, e pra galerinha que estava lá, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês. Quem sabe um dia não rola um debate, né? Ronaldo e Sabino debatendo Apocalipse. Ia ser divertido, pessoal. Agora, outro ponto que eu queria falar para vocês é sobre o Evangelho de João. Como eu mostrei no último vídeo, né, o autor de João ele coloca Jesus ali numa relação mais íntima com um discípulo que Jesus ama. Uma relação bem mais íntima, né, e que não foi notada por nenhum dos outros 3 evangelhos. Agora, o que acontece, pessoal? O Evangelho de João, apesar da teologia colocar ele por volta do ano 90, eu defendo que esse evangelho já é do 2º século. Porque o Evangelho de João, assim como as 3 epístolas de João e o Apocalipse, eles pertencem a uma corrente de pensamento chamada joanina, tá? Isso em teologia. Elas compartilham de ideias em comum, mas não quer dizer que necessariamente sejam do mesmo autor. Elas só compartilham de ideias em comum. E essa corrente de pensamento, pessoal, quem estuda teologia sabe que essa corrente ela combatia uma seita chamada docetismo. Os docetas acreditavam que Jesus era só um espírito, que ele tinha uma aparência só visível, mas que ele não tinha carne, osso e sangue, que nem a gente. Eles achavam que Jesus era um pneuma. E essa corrente de pensamento joanino, a gente vê que ela o tempo todo ela quer combater essa seita. Por exemplo, numa das epístolas de João, ele fala assim, que o anticristo é todo aquele que nega que Jesus vem em carne. Ele está dando uma indireta para os docetas, porque os docetas que diziam que Jesus não vem em carne. Então ele está falando que os docetistas eram anticristos. Já no Evangelho de João, logo no prólogo, ele fala assim, e o verbo se fez carne. Eu já fiz tá passando uma sirene, passou. O pessoal está comentando que agora que eu consegui acertar o microfone, está diminuindo os ruídos, né, a sirene. Mas enfim, está vindo outra. Depois vocês comentem se vocês ouviram. Depois vocês comentem se vocês ouviram, se o microfone melhorou para diminuir esses sons externos. No prólogo do Evangelho de João, ele fala assim, o verbo se fez carne. Esse o verbo se fez carne, pessoal, na verdade, alguns exegetas entendem que ele também está combatendo os docetismos, porque ele falava que Jesus não tinha carne. Então ele já começa dizendo, o verbo se fez carne, para dar tipo uma indireta nos docetistas. Só que essa seita dos docetistas, ela começa mais ou menos no 2º século e ela vai se desenvolvendo durante o 2º século. Então por isso que eu, Ronaldo, na minha opinião, esse evangelho é mais recente. Para mim ele não é do ano 90, para mim ele é do ano 100 e pouco, que é quando começa a surgir essa seita, e aí o autor do evangelho vê a necessidade de combater aquilo que ele considera uma heresia. Então eu acho que esse evangelho é mais recente. E onde foi escrito esse evangelho? Esse evangelho provavelmente foi escrito em Alexandria. A maioria dos manuscritos do Novo Testamento, a maioria deles foram encontrados em Alexandria, no Egito. E você tem poucas, referências de textos do Novo Testamento encontrados na Judéia. A maioria, ou em Roma, ou em Alexandria, ou dentro do mundo helênico. Então, se o autor está escrevendo no mundo helênico, inserido na cultura helênica, é claro que ele vai colocar elementos da cultura que ele está inserido.
E na cultura helênica, pessoal, que é a cultura grega, era comum você ter, por exemplo, grandes personagens da cultura grega que tinham um relacionamento com um homem mais jovem. Isso é chamado de pederastia. Então era comum você ter um grande rei, um grande líder, um grande personagem que tinha um jovem mancebo como amante. Como, por exemplo, Adriano. O imperador Adriano tinha um jovem mancebo, que era o namoradinho dele. E aquilo na época não era sinônimo de vergonha, como seria hoje em dia para nós e para nossa cultura. Na época aquilo era sinônimo de status. Ele é tão viril que tem até um jovem amante. E vocês podem ver na literatura grega, vocês vão ver muito disso. Hércules e tantos outros personagens, eles sempre têm um companheiro mais jovem. Já notaram isso? Diz que até Júpiter se apaixonou por um jovem mortal, depois levou ele lá para o Monte Olimpo. Isso é típico da cultura grega. Então eu acredito que João, quando ele coloca esses elementos estranhos no Evangelho, como Jesus lavando os pés dos apóstolos completamente nu, que não é típico da cultura judaica, ou essa intimidade toda que ele tem com o jovem que ele amava, o discípulo amado, isso aí para mim são elementos da cultura grega que o autor está inserindo no texto para convencer aquela comunidade helênica que ele está inserido a aceitar aquilo que ele está dizendo. Então é um texto bem mais recente e do mundo helênico. Por isso que esse Evangelho de João ele destoa dos outros evangelhos sinóticos. Eu lembro uma vez numa live do Sabino, que entrou um homem lá, na live dele, que o cara falou que o Jesus de João é gay. Porque parece mesmo, que ali você vê esses elementos da cultura grega. Então, essa é a explicação que eu tenho do porquê que o Jesus de João tem esses traços que não tem nos sinóticos. E por fim, galerinha, tem um outro livro da Bíblia que também tem um pouco disso, que é o livro de Samuel. O livro de Samuel ele sempre exalta as figuras masculinas do livro, como por exemplo o rei Saul, Davi, Absalão. Ele sempre coloca os homens como se fossem figuras belíssimas no livro. Tanto que o profeta Samuel, é até cômico isso, né? Quando ele vai lá na casa de Jessé, Davi não está lá. Aí ele vê o irmão de Davi, aí só porque o cara é muito bonito, ele pensa que ele que é o Messias. Aí Deus intervém na história e fala, não, Samuel, não é isso aí não, o cara nem tá aqui. Que é até meio cômico, né? Fora que ele insere também aquele relacionamento bem estranho entre Davi e Jonathan, né? Que ali, sinceramente, pessoal, negar que tinha nem que seja uma broderagem ali, não dá, pessoal. Eles tiravam a roupa, eles se beijavam, diziam que se amavam, não sei o quê. Então tem esse elemento ali na história de Davi. E esses elementos da história de Davi é porque tanto gregos quanto hebreus, às vezes eles bebiam da mesma fonte. Às vezes eles tinham fonte em comum. Que nem, por exemplo, eu fiz um vídeo uma vez analisando a história de Hércules e Sansão. Os especialistas, eles são quase unânimes a dizer que um não plagiou o outro, porque eles não tiveram contato. Mas os dois com certeza tiveram uma fonte em comum. Aí os hebreus criaram o personagem Sansão e os gregos criaram o personagem Hércules. Mas eles compartilham de traços em comum porque provavelmente eles têm a mesma fonte, a mesma origem. O mesmo vale para esse livro de Samuel. Esse livro de Samuel, ele pode não ter pegado dos gregos porque eles não tinham muito contato na época. Mas a fonte que ele utilizou era uma fonte em comum. Por isso que o estilo literário, vamos tirar um pouco a questão religiosa agora de fé, o estilo literário tem esses traços que a gente vê mais presente na cultura helênica, tá? A não ser que alguns povos vizinhos ali, ou mesmo Israel na época do autor, tivesse esse estilo literário, ou tivesse esses elementos na sua cultura. Também é uma hipótese provável, tá? Então esse vídeo aqui, pessoal, é só para explicar isso daí para vocês, tá bom? E comente aí o que vocês acharam, se gostaram do vídeo, o que vocês têm achado aí, tá bom? Porque no final do mês eu gosto de postar mais vídeos mesmo para ver se aumenta a atividade do canal, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Paz a todos.